que coisa interessante. O cenário era Cristo com os seus discípulos e rodeado por uma tão grande multidão como sempre, porque o Senhor operava milagres, sinais e maravilhas, e sempre uma grande multidão estava ao seu redor. Mas de repente aquele cenário muda, de repente surge uma cavalaria, uma carruagem, uma grande cavalaria, porque ali estava um homem da elite, um jovem da elite, naquela grande cavalaria com aqueles cavalos muito bem cuidados, muito bem tratados, uma carruagem, né, como que de uma carruagem real, para diante daquela multidão onde estava Jesus e de repente sai um homem, um jovem, do meio daquela cavalaria, vai correndo até Jesus, se dobra diante dele e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante essa cena porque o homem foi até Jesus, né? Eu quero falar sobre o primeiro passo para a salvação. O tema da mensagem é esse: o primeiro passo para a salvação. A priori, quando nós analisamos, parece que está tudo correndo bem, o homem vai até Jesus, né? Um grande milagre acontece, o homem vai até Jesus. Obviamente que todos os seus discípulos, aquela multidão, ficaram pasmados, né, de ver aquele homem muito rico, de repente, ir até Jesus, né? O homem foi até ele, e isso indica que houve uma disposição naquele homem, houve um investimento da parte daquele homem para ir até Jesus. Observe que, aparentemente, houve uma expectativa entre os discípulos ao ver que aquele jovem muito rico se aproxima de Jesus. E isso não era comum, porque a elite não era comum a elite procurar Jesus. E aqui nós observamos um homem da elite procurando Jesus. Não era comum porque os sermões de Jesus nunca atraíram os ricos. Os sermões de Cristo não atraíam aqueles que eram muito ricos, né? Porque os sermões de Jesus estavam sempre voltados aos preceitos do decálogo, ou seja, da lei judaica. Observe que o texto, Jesus cita o 7º mandamento, depois o 6º mandamento, depois o 8º mandamento, depois o 9º mandamento e depois o 5º mandamento. Que, de um modo geral, esses mandamentos referem-se ao tratamento justo e sincero que devemos dar um ao outro, conforme os textos de Êxodo, capítulo 20, versículo 12 ao versículo 17. Então, os sermões de Jesus sempre confrontava os ricos e também as demais pessoas, né? E naquela época, né, os ricos adulteravam, matavam, roubavam, davam falso testemunho, defraudavam, desonravam pai e mãe. E é justamente isso que Jesus lança no rosto daquele jovem rico. E é interessante que nós observamos aqui que, ao ser confrontado com o sermão de Jesus, com as declarações de Jesus, né, o que os sermões de Cristo confrontava totalmente, ao ser confrontado, o texto diz que aquele homem sai triste e vai embora. Sai cabisbaixo, triste e vai embora. Mas preste atenção aqui, ele foi até Jesus. Então eu entendo que o primeiro passo para a salvação não é de ir até Jesus. Aparentemente parece que mas nós entendemos no texto, o texto deixa muito claro, que o primeiro passo da salvação não é ir, não é tão somente ir até Jesus. Você tem que ir até Jesus e ter algo mais além de você ir até Jesus. A grande questão é que aquele homem se disponibiliza, faz um investimento, vai até Jesus, né? Mas ao ser confrontado, ele fica totalmente desanimado, né? E nós observamos que ele responde para o mestre, e respondendo ele disse, que é o versículo 20, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha o que esse cara está dizendo aqui, né? Nós observamos que o primeiro passo para a salvação não é seguir o evangelho. Porque ele diz assim, olha, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. O que esse homem está fazendo? Ele se esconde por trás de uma religiosidade, ou seguir uma religiosidade não é o primeiro passo para a salvação. Observe que todo o tempo,
Jesus estava cercado por muitos grupos religiosos, que todos eles foram censurados pelo mestre. O mestre chamou-os de raça de víboras, sepulcro caiado, de massa fermentada, porque eles estavam por trás de uma religiosidade, mas eles não reverenciavam Jesus, nem aceitavam Jesus como Jesus é. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas depositam sua confiança em uma religiosidade e deixam de conhecer a vontade de Deus. Eu quero que você entenda que o primeiro passo para a salvação não é ir até Jesus, não é ter uma religiosidade. Isso não é o primeiro passo para a salvação. Senão esse homem aqui já seria salvo, porque ele foi até Jesus. Segundo, ele era um religioso. Diz ele, entre aspas, que ele guardava desde a mocidade todos os mandamentos que Jesus citou para ele. Então veja bem, era um cara aparentemente religioso. Observe que o terceiro ponto aqui, que o primeiro passo para a salvação, não é de se considerar muito justo. Olha o que esse homem diz para Jesus no versículo 22. Mas ele, contrariado com esta palavra, sentiu-se triste porque possuía muitas propriedades. Observe que aquele homem se considerava tão justo, mas muito justo, de modo que ele nem precisava de Jesus. Então veja bem, ele vai até Jesus buscar a salvação. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus impõe-lhe uma condição. Jesus coloca uma condição para ele e ele joga fora todo o investimento que ele fez até ali. Estava tudo muito lindo, a carruagem, todo aquele aparato, todo aquele povo, aquela cena dele ir correr, de sair do meio, se dobrar, se ajoelhar diante, estava tudo muito lindo, estava tudo ok até ali. Mas, meu irmão, Deus conhece o nosso coração. Presta bem atenção. Deus conhece tudo de mim e de você. Não dá para nós enganarmos a Deus, porque Ele sabe o que passa em nossa mente, em nosso coração. E Jesus sabia onde estava depositada a confiança daquele jovem rico. E Jesus declara para os discípulos, não para ele, mas para os discípulos. O texto diz que Jesus volta-se para os discípulos e diz assim, olha, é muito difícil um rico herdar o reino do céu, porque eles confiam nas riquezas e não em Deus. Presta bem atenção, às vezes nós depositamos a nossa confiança naquilo que nós possuímos ou naquilo que nós podemos fazer. Eu quero que você entenda que esse texto nos esclarece que o primeiro passo para a salvação não é apenas ir até Jesus. O primeiro passo para a salvação não é apenas ir até Jesus e também não é apenas ser um religioso e também não é você se considerar uma pessoa muito justa. Observe que muitas pessoas caem no engano de que, eu nunca matei, nunca roubei, eu faço tudo certinho, então eu vou para o céu. Esse jovem deixa transparecer de que ele, na sua religiosidade, considerava que ele era justo. E ele era tão justo que quando Jesus impõe-lhe algo, ele sai triste, cabisbaixo e vai embora. E o texto não revela que ele volta a procurar Jesus. Então somente ele abandona Cristo. Então observe que no cenário, no início, parecia que aquele homem realmente queria a salvação. Querido, você que quer a salvação, Cristo tem algo a impor a cada um de nós. E se nós queremos morar no céu, na glória com o Senhor, nós precisamos nos render a Cristo. Abrir mão de nós mesmos, abrir mão do nosso eu, parar de ficar maquiando as coisas, porque Deus conhece cada um de nós. Nós precisamos tomar uma decisão. Onde é que está o teu coração? É neste mundo ou é no céu? Onde é que está a tua riqueza? É no mundo ou é no céu? Porque o Senhor Jesus declara dizendo que aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então nós estamos vivendo e precisamos tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas com os tesouros delas estão aqui na terra.
Observe que aquele jovem aparentemente parecia que ele realmente queria herdar a salvação, mas na verdade Jesus deixa muito claro que a confiança daquele jovem era nas riquezas terrenas, porque ele era muito rico, então ele depositava a sua confiança nas suas riquezas. Existem muitas pessoas hoje que se acham tão justos, mas tão justos, que eles não frequentam uma igreja porque reprovam os atos de todo mundo. Todo mundo está errado, somente ele que está certo. É mais ou menos a postura desse jovem aqui. O camarada não consegue se encaixar em grupo de pessoas de maneira nenhuma, porque ele não sabe suportar ninguém. Ele acha que ele não pode, ele não deve carregar o fardo de ninguém, porque acha que não é obrigação sua. O contrário disso, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos carregar os fardos uns dos outros e nós temos o dever de suportar os mais fracos na fé. Então observe que existem pessoas no conceito religioso, né, eu posso usar assim conceito, que acham que o camarada é tão bonzinho que ele acha que ele não tem obrigação de suportar ninguém e ele quer viver isoladamente, ele se acha autossuficiente. Então aquele jovem, ele se mostrou autossuficiente quando ele chega até Jesus. Ele se esqueceu que ele dobrou o joelho reconhecendo que Jesus, ele se esqueceu que ele saiu do palácio dele e foi até Jesus, ele se esqueceu que ele fez um investimento gigantesco e foi até Jesus, ele caminhou metade do caminho para a salvação, mas quando chega no ponto certo, ele tão somente abandona todo o investimento que ele fez, abre mão de tudo que ele fez, todo o esforço que ele fez, ele joga fora, mas ele prefere continuar com as suas riquezas do mundo. Observe que para se considerar muito justo, aquele homem perdeu a salvação porque ele se considerava muito justo. Observe que o que ele queria? Salvação. Por que ele foi até Jesus? Porque ele queria salvação. Quando Jesus impõe as condições para ele, ele desiste da salvação. Eu fico pensando, será que aquele cara queria mesmo a salvação? Porque, meu irmão, se você quer a salvação, você tem que pagar o preço pela salvação. A salvação tem um preço a pagar. E nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Jesus diz assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Se você não estiver disposto a negar a si mesmo, a carregar a sua cruz, que é sua. Eu não posso carregar a sua cruz, porque a sua cruz é sua. A minha cruz eu carrego, a sua se vira, meu irmão, porque o pacote é seu. Nós precisamos entender que cada um de nós precisamos carregar a nossa cruz. Aquele homem achou que a cruz dele foi só aquele momento de ir até Jesus. Ele achou que a cruz dele seria um dia só, seria uma tarde ou pela manhã, não sei, o texto não revela. Mas ele saiu da casa dele, quem sabe ele andou quilômetros naquela cavalaria e foi até Jesus. Ele imaginava que o sacrifício era só aquele dia. Ei, servir a Deus é um sacrifício todos os dias. Servir a Deus é abrir mão, é negar a si mesmo todos os dias. É você entregando a sua vida para Cristo todos os dias. É você todos os dias dobrar o joelho e pedir perdão, porque você é um pecador. Você não é tão justo a ponto de não necessitar de salvação. Nós caímos em um paradoxo quando achamos que somos alguma coisa. Meu irmão, olhe para você, dobre o seu joelho, peça perdão a Deus todos os dias, porque eu e você somos carentes, somos necessitados de Deus, precisamos do perdão de Deus todos os dias. E se nós não olharmos para nós mesmos antes de apontar os outros ou de ficar falando de alguma outra pessoa, nós vamos entrar no paradoxo e vamos perder a salvação por isso. Aquele homem tinha tantos dogmas no seu coração, o seu conceito era tão recheado ou poluído, eu posso dizer assim, de muitas coisas, o conceito dele era tão poluído de muitas coisas que ele perdeu a salvação por conta disso. E às vezes nós poluímos a nossa mente com conceitos próprios. Você já parou para pensar o que você pensa e o que a Bíblia diz? Será que o que você pensa e o que a Bíblia diz está contido naquilo que é o preceito do Senhor? Ou você vai morrer como aquele jovem rico, morrer com esse conceito próprio seu? Tem muitas pessoas que vão para a sepultura agarrado em um conceito próprio e não querem saber qual é a vontade de Deus. Entenda que Jesus
declara para aquele homem qual era a vontade de Deus, mas a humildade passou muito longe daquele jovem. Ei, sem humildade não existe salvação. Se você não for humilde, a palavra de Deus não tem poder sobre a tua vida. A palavra de Deus não pode convencer um orgulhoso. A palavra de Deus perde o poder para convencer um orgulhoso, porque Deus não obriga a ninguém. Eu preciso abrir o coração, você precisa abrir o coração. E para abrir o coração, eu tenho que abrir mão do meu orgulho. Se eu não abrir mão do meu orgulho, eu não vou conseguir abrir o meu coração, entenda isso. Então o primeiro passo é abrir mão do orgulho. Observe que o primeiro passo para a salvação, os versículos 23 e 24 diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram desta palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas herdar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o primeiro passo para a salvação não é ir até Jesus, não é ser religioso, não é julgar que você é bom demais. O primeiro passo para a salvação é reconhecer o teu pecado e a tua culpa diante de Deus. É isso que Jesus faz aquele homem refletir. Jesus faz aquele homem refletir que ele era rico, mas ele era pecador e ele era culpado diante de Deus. Entenda uma coisa, eu e você temos uma dívida diante de Deus, e essa dívida é paga com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não dá para pagar a dívida que nós temos com Deus, com dinheiro, com fortuna, com ouro e nem prata. A nossa dívida, a nossa culpa, ela só é paga com o sangue de Cristo. Aleluia! E o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para pagar, aleluia, a dívida que você e eu temos com Deus, se tão somente nós reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos a nossa culpa diante de Deus. Observe que o reconhecimento do pecado e da culpa é o primeiro passo para a salvação. Não adianta você ir até Cristo, não adianta você montar um cenário, fazer festa, sair correndo para todo mundo ver, fazer aquela cena, vai lá, se dobra, né, como um religioso, ele se vestiu vai lá, se vestiu a caráter, correu, se dobrou diante de... Não adianta, meu irmão, fazer todo esse cenário, todo esse teatro, se o teu coração, você não reconhece que é um pecador. Não adianta todo esse cenário, não adianta todo esse teatro, se o coração realmente não reconhecer o pecado e a culpa que habita dentro de mim, dentro de você, que dentro de cada ser humano. O reconhecimento do pecado e a culpa é o primeiro passo para a salvação. Sem esse reconhecimento, todo investimento, todo esforço, toda tentativa será em vão. Sabe o que significa a palavra reconhecer? Significa mostrar gratidão. Você não é nada. Tudo que você tem foi Deus que deu. Então deve agradecê-lo por isso. Glória a Deus. Aquele jovem achava que ele era muito rico por si só. E não. É Deus que nos permite. É Deus que nos dá. Reconhecimento. Reconhecer é mostrar gratidão. É reconhecer um benefício. Porque nós não temos nada aqui na terra. Porque você morre e não pode levar absolutamente nada. Eu e você somos mordomos, cuidamos de algo que não é nosso aqui na terra. Era isso que Jesus queria ver naquele jovem rico, um reconhecimento diante do Senhor. Aleluia, de que ele era um mordomo, ele tinha que se render. Senhor, eu não sou nada, fazer como Jó, nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o teu nome, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas ao invés do reconhecimento da culpa, ao invés do reconhecimento do pecado, surge uma arrogância incrível, de modo que ele sai triste, cabisbaixo, vira as costas para Deus e vai embora. Ei, ele virou as costas para a salvação e foi embora. Muitas pessoas, brasileiros e não brasileiros, estão virando as costas para a salvação, virando as costas para Deus por conta de um orgulho ferrenho. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa, o verbo transitivo direto e pronominal de reconhecer significa fazer uma confissão ou uma declaração. Confessar-se, era isso que Jesus queria dele, um confessar público.
É isso, a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Confessa publicamente que somos servos do Senhor ou não somos servos do Senhor. E Jesus queria ver naquele homem o confessar publicamente. Ele fez todo um teatro e não deu em nada. Ei, para de fazer teatro, meu irmão. Deus te conhece. Reconheça. Dobre o teu joelho, peça perdão, peça misericórdia, peça para Ele te encher de graça, porque o Senhor está com os braços abertos para poder te abraçar, para poder te encher de graça e de unção e te conceder a salvação. Glórias ao nome do Senhor. Fazer uma confissão pode trazer cura, pode proporcionar um grande benefício para a alma. Muitos estão vivendo ou morrendo por conta da falta de confissão e encontram-se em um estado espiritual horrendo. Quantas pessoas estão em um estado espiritual horrendo porque não confessam? Não tem coragem de dobrar o joelho e confessar, porque se acha muito santo, porque se acha muito bonzinho. Presta bem atenção, essa palavra vai te confrontar a partir de hoje. O texto afirma que Jesus não foi atrás daquele jovem. Presta atenção nisso aqui. Deus não vai perder tempo com você se você for orgulhoso e não querer se render. Ele não vai perder tempo com você. Assim como o filho pródigo, o Senhor não foi atrás dele. O Senhor mandou com que a circunstância trouxesse o filho pródigo de volta. E aqui nós encontramos um que foi pior do que o filho pródigo, que nem a circunstância o Senhor mandou para trazê-lo de volta. Então somente Jesus lava as mãos, abre mão dele. Jesus olha para os discípulos, ele está lavando as mãos, ó. Eu quero conjecturar, imagine Jesus pegando uma bacia, lavando as suas mãos e dizendo assim, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por causa do orgulho, porque confia na riqueza, porque jamais irão confessar a sua